né? Muito bom ter todos vocês aqui. E nós vamos dar início logo ao nosso estudo, dando prosseguimento àquilo que estávamos falando na semana passada, na quinta-feira. Nós paramos falando sobre a questão do princípio das dores e falando sobre os acontecimentos, né, que se dão naquele período. E é importante nós lermos, se você ainda não leu, leia depois Mateus 24, né, que foi o texto que nós lemos como referência do dessa parte do nosso estudo. E o que eu gostaria de enfatizar nessa noite, a gente vai dando uma sequência, é o seguinte: é a ação do Espírito Santo durante esse período. E por que a gente vem falando sobre essas coisas? Porque quando a gente começa a analisar a passagem de Mateus 24 e a gente vai vendo os acontecimentos e aquilo que a Bíblia fala que vai ocorrer durante esse tempo, nós podemos ver uma coisa, que fica impossível nós tirarmos a igreja e o Espírito Santo de estarem presentes na Terra durante esse período. Então, é por isso que, quando a gente vem estudando a Bíblia de uma forma ordenada, quando a gente vem estudando os textos, os versículos bíblicos de uma forma ordenada, cronológica, nós vamos ver o seguinte: o que Jesus vem falando da ação, do que vai acontecer, e a Bíblia como um todo, nós vamos ver isso hoje, é impossível, então, nós falarmos que o Espírito Santo não vai estar presente durante o período ali do princípio das dores. Ou seja, nós vamos ter uma atividade intensa do Espírito nesse período de princípio das dores, e não somente nesse período, né? Mas também durante o período da grande tribulação. Nós vamos ver isso aqui também, biblicamente falando. Então, olha só, no meio dos problemas do mundo físico, político, nós vamos poder ficar tranquilos com uma coisa: o Espírito Santo vai estar presente e agindo. Por quê? Porque a Bíblia fala em Mateus 24, 14, que o evangelho vai ser pregado pelo mundo. Ou seja, vai haver uma atividade de pregação. Vai haver uma atividade de levar o evangelho às pessoas. E isso, irmãos, não se faz se não for uma ação do Espírito Santo. O pregar o evangelho não é uma atitude humana, não é um passo humano. O homem ele vai fazer missões, mas a obra é o Espírito Santo quem realiza. Então, irmãos, quando nós lemos ali em Mateus 24, sobre o princípio das dores e aquela coisa toda, nós não vemos em nenhum momento, o princípio das dores, aí Jesus volta. Você vê que não há em nenhum momento inserido a volta de Jesus no meio ou no final do princípio das dores. Isso não existe. Se a gente coloca a volta de Jesus ali, nós estamos colocando fora de contexto uma volta de Jesus. Entendeu? Então, essa é por aí que a gente vai trilhar essa questão toda. E uma coisa também interessante que a gente deve lembrar é o seguinte: é que Jesus falou que a volta dele vai se dar depois que nós vemos prodígios nos céus. Lá, isso está em Mateus 24, 29 a 31, Marcos 13, 24 a 27, Lucas 21, 25 a 28. Então, nós temos, por exemplo, olha só, lá em Mateus 24, vocês têm o quadro aí, figura 2, não tem na apostila de vocês? Vocês vão ver aí, olha, a cronologia bíblica dos acontecimentos naqueles dias. Os chamados prodígios do céu, eles servem como um ponto de referência da comparação com outras listas que nós vamos ver. Então, olha só, o princípio das dores, Mateus 24, 13 a 14. A grande tribulação, Mateus 24, 15 a 28. Os sinais dos céus, Mateus 24, 29. A volta de Cristo sobre as nuvens, Mateus 24, 30 a 31. Não está claro essa ordem aí? A gente vê que é uma cronologia. Olha, Jesus ele foi falando de uma forma ordenada sobre a volta dele. Então, nós temos todos esses pontos detalhados aí. E agora, então, nós vamos ver uma coisa mais interessante ainda. É a profecia de Joel, capítulo 28, capítulo 2, versículo 28 a 31. Eu quero ler com vocês. Se vocês tiverem sua Bíblia, pode abrir.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não sei se vocês já estudaram, né, a apostila, mas se sim, vocês vão saber responder baseados nisso aqui. Ou opinião pessoal de vocês. Vocês acham que a profecia de Joel já se cumpriu? Do derramamento do Espírito? Quem acha que sim, põe um joia. Quem acha que não, faz assim para baixo. Só para eu ter uma ideia. Vocês acham que a profecia de Joel, lá capítulo 2, versículo 28, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, já se cumpriu? Quem acha que sim, põe um joiazinho aí com a mão ou põe ali. Ok, temos algumas pessoas se manifestando. Beleza. Ok, outras também não, beleza. Então tá certo. Joia, obrigado pela manifestação de vocês. Então vamos ler aqui Mateus, Joel 2, 28 a 31. Diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Assim diz a profecia de Joel. Então, olha só. Eu vou fazer uma afirmação aqui que muita gente fica assim, mas será? Essa profecia de Joel não se cumpriu no dia de Pentecostes. Primeiro, o Espírito não foi derramado sobre olha o que a Bíblia diz, sobre todos os povos, não foi derramado sobre todos os povos. O Espírito Santo, naquele dia, foi derramado sobre 120 pessoas que estavam reunidos em um lugar específico. Foi derramado somente ali. Então, quando Joel faz essa profecia, nós vamos ver aqui os contextos, muito interessante disso, é que quando a Bíblia fala que Pedro virou e falou assim, em Atos 2, 14 a 21, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro fala isso. Aí as pessoas falam, tá vendo? Olha, o que o profeta Joel falou, Pedro confirmou agora aqui. Né? Ele falou, o que ocorre é o que disse o profeta Joel. Só que nós temos que lembrar que o contexto que estava ali não é o contexto total da profecia de Joel. Por que nós devemos entender isso e nós devemos pensar assim? Primeiro, o cumprimento mais amplo da palavra de Joel não se deu no Pentecostes, porque o derramamento do Espírito foi só sobre 120 pessoas. E, na sua maioria, eles eram judeus, né? Eles eram judeus, o Espírito foi derramado sobre os judeus. Eles oraram em outras línguas e os povos, as nações, mais de 11 nações ao redor, entenderam na sua própria língua o que eles estavam falando. Mas o Espírito não foi derramado sobre todos os povos naquele dia. Foi derramado sobre 120 judeus. Então, fica claro que essa profecia não se cumpriu na sua totalidade quando diz o profeta o seguinte, sobre toda a carne. A Bíblia fala que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Além do mais, nós devemos entender o seguinte, que para ser sobre toda a carne, em todo lugar, não vai se restringir, então, a um lugar específico, como foi no dia de Pentecostes. Com isso, por que aí você fala assim, mas peraí, Elcio, então por que Pedro falou que a profecia de Joel se cumpriu? A profecia de Joel se cumpriu. Porque, olha, toda profecia judaica, nós vamos falar disso daqui a pouco, e baseado já em Mateus 24, toda profecia judaica, ela tem um cumprimento também temporal e um cumprimento futurístico. E as profecias messiânicas também são assim. E as profecias escatológicas também são assim. Olha só, primeiro, vamos pegar, antes de pegar Joel 28, 2, 28, vamos pegar Mateus 24. Jesus fez uma profecia, não fez? Ele falou como é que seria o final do tempo. Aí ele vira e fala assim, olha, não ficará pedra sobre pedra, isso aqui será destruído, que a destruição não se dê no sábado, né? Ai das mulheres grávidas, que não seja no inverno, no sábado, por causa daquela dificuldade toda. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com a volta dele?
Isso aí não tinha nada a ver com a volta dele. É que ele estava falando sobre uma destruição que iria acontecer mais perto, temporal, que aconteceu no ano 70, a destruição de Jerusalém. Então, a profecia judaica, ela tem tanto, mesmo as escatológicas, ela tem um cumprimento temporal e tem um cumprimento futurístico. É isso que nós precisamos entender. Para isso, nós temos lá em Ezequiel, capítulo 10, não sei se vocês já leram, aquelas, quando Ezequiel tem uma visão, que aí o pessoal fala que são os discos voadores, já ouviram aquilo? Que vem 4 rodas, e nas 4 rodas tem olhos, e aí uma roda gira por dentro da outra. Aí o pessoal fala assim, ele viu um disco voador, que girava, né? Um em torno do outro, assim, e ficava. Só que a visão que Ezequiel tem sobre aquelas rodas, os querubins que vinham como rodas, e rodas girando dentro de rodas, e tinha as rodas de dentro tinham olhos, e as rodas de fora também tinham olhos. Eram rodas com olhos menores e roda com olhos maiores, uma girando dentro da outra, em todas as direções. Eles giravam, né, e ficava passeando, flutuando em todas as direções. Por isso que o pessoal tem a ideia de falar que são discos voadores, mas não. O que Ezequiel viu foi uma revelação de como é e o que era uma profecia e a visão profética como ela era dada. Os olhos, em toda a Bíblia, você vai ver que os olhos representam a visão daquilo que vai acontecer, especialmente nos livros proféticos. E aí você tem as rodas de dentro e as rodas de fora. E o detalhe é que elas giravam juntas. Não eram rodas, uma roda separada da outra, era uma dentro da outra. Querendo significar o quê? Que toda profecia dada por Deus, ela tem olhos que vão ver em tempos mais curtos, em tempos temporais, e olhos que vão enxergar em tempos futurísticos. E é por isso que nós temos em toda a profecia bíblica, nós temos muitas profecias que a gente lê em toda a Bíblia, a gente fala, já se cumpriu temporalmente, se cumpriu às vezes no povo de Israel, se cumpriu dentro da história judaica, se cumpriu em vários aspectos, mas essas profecias ainda permanecem vivas escatologicamente e para nós ainda hoje. Entendem isso? É por isso que a gente é herdeiro dessas profecias. Nós somos herdeiros das profecias, por quê? Porque mesmo muitas delas tendo se cumprido, né? Algumas foram definitivas e eram só para aquela época, mas as profecias messiânicas, as profecias escatológicas, nós vemos que muitas delas se cumpriram temporalmente, mesmo naquele tempo. Isaías profetizou, se cumpriu em Ciro. Em Ciro se cumpriu. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que Ciro representa Satanás lá na frente. Você entendeu? Aí você vê o quê? Uma figura de uma outra coisa muito mais adiante. Então, nós precisamos ter essa noção. E a profecia de Joel se dá nesse aspecto. Ela se cumpriu o quê? Temporalmente, o Espírito Santo foi derramado, mas não na sua totalidade, como o profeta Joel especificou que iria acontecer. Por quê? Não foi sobre toda a carne, não foi em todo lugar, não houve sinais dos céus. E aí nós vamos ver o seguinte, olha só, tem um quadro, figura número 3 aí. Mateus 24, princípio das dores, pregação do evangelho, guerra, revoluções, epidemias, terremotos. Apocalipse 6, os primeiros 4 selos, lembra os cavalos, nós já falamos. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Joel 2, derramamento do Espírito. Isso está tudo na mesma linha. Mateus, versículo 15 a 28, a grande tribulação, o abominável da desolação, lá que Daniel fala. Versículos de Apocalipse 9 a 11, o 5º selo, os mártires debaixo do altar. São aqueles que vão morrer durante a grande tribulação. Versículo 1 a 8, derramamento do Espírito Santo. Joel continua. Versículo 29 de Mateus 24, prodígios dos céus. Olha como é que o prodígios dos céus, ele marca e ele deixa claro um momento. Prodígios do céu,
Versículos 12 e 14 de Apocalipse 6. O sexto selo. Prodígios do céu. Versículo 31 de Joel. Prodígio dos céus. Está vendo como harmonizou agora aqui? Chega um ponto em que todos eles estão falando a mesma coisa. Versículo 30 a 31 de Mateus 24. A vinda de Jesus. A volta de Jesus. Versículos 12 a 14. O sétimo selo. O grande dia da ira. Está lá em Apocalipse 6. Joel 2, versículo 31, a parte B. O grande dia do Senhor. Joel profetizou que haveria um grande derramamento do Espírito sobre toda a carne antes da volta de Jesus. E que depois desse derramamento haveria, então, os sinais dos céus. Agora, eu vou voltar para aquela resposta que eu dei ao Hudson na semana passada, quando ele perguntou sobre a questão dos finais, de perseverar, de ficar. E eu usei o exemplo das 10 virgens. Agora, aqui que vai entrar o exemplo claro das 10 virgens. Por quê? Porque vai haver um derramamento do Espírito. Por quê? Porque nós vamos precisar, amados, de unção para suportar o que vai vir pela frente. Por exemplo, vocês acham que nós estamos experimentando algum avivamento hoje? Aí a gente fica assim. Eu vou dizer uma coisa. Em algumas pessoas na sua vida pessoal, algumas igrejas no seu relacionamento com Deus, alguns locais, né, na sua busca com Deus, estão experimentando avivamentos. Porque o avivamento é resultado daquilo que a gente busca no Senhor. Então, nós temos pessoas que buscam e têm, nós temos igrejas que buscam e experimentam, nós temos até locais que experimentam isso, né? De uma forma... Esse avivamento ainda não está acontecendo de uma forma geral. Isso não está acontecendo de uma forma geral. Por quê? Porque há de acontecer este avivamento para que a igreja esteja preparada para suportar o que vem adiante. E aí, agora, irmãos, entra sempre uma coisa que eu tenho falado muito, falo na nossa igreja, falo quando eu estou pregando. Chegou a hora, irmãos, de nós pararmos de brincar de ser crentes. Chegou a hora de nós pararmos de levarmos na flauta essa vida cristã. Não dá mais para viver a vida cristã de um jeito relaxado, de um jeito... não tem ali Apocalipse quando fala que porque vocês são mornos, eu estou pronto a vomitar-te? Né? Nós vamos falar sobre isso, mas só para adiantar para vocês, a Bíblia fala, antes foste quente ou fosse frio, mas porque vocês são morno, eu estou a ponto de vomitar-te. Ali não fala, irmãos, quando fala quente, não quer dizer que você é cheio do Espírito, e quando fala frio, quer dizer que você é morto ou frio espiritualmente. Não é isso, não. Porque a Bíblia fala que Deus não deseja o mal para a gente. E ali no texto ele fala assim, antes foste quente ou frio, mas porque sois morno, estou a ponto de vomitar-te. Então Deus jamais... Aí alguém fala assim, é porque Deus prefere que a gente seja ou muito fervoroso ou incrédulo totalmente, mas morno não. Errado. Deus jamais desejaria que alguém fosse incrédulo ou frio espiritualmente, porque a Bíblia fala que ele não maquina o mal a nosso respeito, ele só pensa o bem. Entendem isso? Então, o que quer dizer aquele texto ali? Ali tem a ver com a cidade de Laodiceia. Laodiceia estava entre Colossos e Herápolis. Colossos era famosa pelas suas águas quentes. E aí o veio de água vinha, passava por Laodiceia, a água ficava morna. E chegava em Herápolis, a água era gelada. Colossos, águas termais, águas que curavam. E Herápolis, águas geladas e frias, águas que matavam a sede. Laodiceia, água morna, não cura e nem mata a sede. Serve para quê? Quem aqui já bebeu água morna para emagrecer de manhã? Eu. É horrível. É horrível. Fica rindo, né, Thelma? É assim mesmo.
rir da miséria dos outros. Eu já bebi água morna para tentar emagrecer, irmão, você vomita mesmo. É tenebroso, né? Só eu que tenho coragem de botar a cara aqui para bater, né, Kelly? E falar isso, que bebi água morna para perder barriga e emagrecer pela manhã em jejum. Então, olha só, você vomita mesmo, não dá. E é isso que Deus está falando. Porque vocês são mornos, vocês não curam e nem matam sede. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Nós, como igreja, nós estamos curando e matando sede? Ou nós viramos, como já tem sido falado muito aí, animadores de auditório e pregação de boa vontade, né? Coisinhas assim. É isso aí, meu irmão. Vai na sua fé que está tudo bem. Vive a sua vida do jeito que está, porque Deus é misericordioso e Deus é perdão. E o perdão supera todas as coisas. Irmãos, Deus perdoa. Claro que Ele perdoa. Mas Deus também é justo. E nós precisamos encarar com seriedade a vida cristã. Sabe? E isso que nós lemos aqui é muito importante. É muito importante nós entendermos essa questão, porque isso deve nos levar a buscarmos o Espírito Santo, irmãos. Buscarmos ter intimidade com o Espírito Santo. Buscarmos ser cheios do Espírito. Cheios do Espírito. É conhecer a palavra, é estudar a palavra, é ouvir Deus falando conosco, sabe? É estarmos atentos àquilo que o Espírito Santo está ministrando em nossos corações, ao nosso redor. Nós precisamos fazer isso. Olha só, Isaías, a Bíblia usa muito o símbolo de chuva. Né? Já viram isso na Bíblia? A Bíblia fala muito de chuvas. E a chuva na Bíblia é um símbolo do derramamento do Espírito. E Isaías 44:3 diz assim... Peraí, deixa eu tirar aqui que garrou. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Tiago 5:7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Aí o interessante, irmãos, é o seguinte: para o agricultor judeu, existiam duas chuvas muito importantes. Primeiro, a primeira era chamada chuva temporã. Chuva temporã. Era aquela chuva que caía no outono. Ele caía geralmente na segunda quinzena do mês de outubro e durante as primeiras semanas do mês de novembro. Essa chuva era necessária para molhar o chão, para que ela recebesse a semente. Olha só, a primeira chuva é a chuva temporã. Ela caía na terra para molhar a terra, para ela preparar e ela estar pronta para receber a semente. A segunda chuva, ela acontecia em abril, que é chamada chuva seródia, ou serodia, como alguns gostam de dizer, seródia ou serodia. Ela evitava que o trigo morresse no campo. Porque aí o sol estava muito quente e ela tinha que cair para o quê? Para molhar e dar força ao trigo para ele amadurecer e chegar no ponto da ceifa. E essas duas chuvas, amadas, Deus prometeu ao seu povo em resposta da obediência dele. Isso está lá em Deuteronômio 11:14 e Levítico 26:4. Depois vocês podem ler isso aí. Então, irmãos, aí você fala assim, mas Elcio, o que você está falando sobre as chuvas? Olha só, o profeta Joel ele fala, e derramarei sobre meu espírito como chuva. E a Bíblia fala que Deus derramaria de chuva. Então, olha só, há 2000 anos, no dia de Pentecostes, caiu a primeira chuva, irmãos. Caiu a primeira chuva. Foi quando foi plantada a Igreja de Cristo. O Pentecostes foi a chuva temporã que preparou a terra para que a igreja, para que a semente fosse o quê? Fosse semeada. A igreja nasceu especificamente no dia de Pentecostes. Vamos dizer assim, né? Já existia ali, mas quando ela ganhou forma, quando Pedro se levantou cheio do Espírito Santo e pregou, e 3.000 pessoas se converteram. Logo depois ele pregou outro sermão e o número subiu para 5.000. Então, irmãos, nós temos no Pentecostes,
nós temos a primeira chuva, que foi o quê? Quando a igreja foi plantada, quando a igreja foi semeada na terra. Derramou-se o Espírito, a chuva temporã caiu. Então o Espírito veio e a terra então se preparou para receber o quê? Essa semente que está sendo pregada até hoje. Só que agora, irmãos, nós estamos plantados. E o trigo tem que amadurecer, não tem? O trigo tem que crescer, o trigo tem que se fortalecer. Então, o que acontece agora? Nós estamos chegando perto do fim e chegou a hora de derramar a última chuva. Isso está lá em Mateus 13:38. A chuva que vai amadurecer o trigo para a ceifa. E o interessante, sabe o que é, irmãos? É que quando a Bíblia fala de ceifa, ela fala sobre, é uma figura do arrebatamento da igreja, né? Só um minutinho aqui que eu perdi aqui meu... Aqui. Quando a Bíblia fala sobre a ceifa, a Bíblia fala que é uma figura é uma figura do arrebatamento da igreja. Vocês lembram quando Jesus fala assim, que o trigo e o joio foram semeados? E aí vai chegar o quê? Quando eles produzirem, frutificarem, aí que você vai saber a diferença, aí vai vir o quê? A ceifa. Toda vez que a Bíblia fala de ceifa, quando Jesus fala da ceifa, fala sobre o final dos tempos, o recolher para si aqueles que são dele. Então, ele está falando da sua volta. Então, irmãos, nós temos aqui, é interessante nós vermos isso, que nós temos, então, Deus falando que as últimas chuvas serão derramadas. E aí eu falo, por quê? Porque senão, irmãos, nós não vamos aguentar como trigo o calor. Nós não vamos aguentar a provação. Se a chuva temporã, se a chuva seródia não cair sobre o trigo, lá dentro da figura judaica do agricultor, o trigo ele ressecava, minguava o fruto e o quê? E não produzia, morria. Da mesma forma, se nós não nos enchermos do Espírito e não experimentarmos dessa chuva seródia que vai cair sobre nós, nós mesmo sendo trigos, nós vamos queimar. E para suportar, aí eu volto a falar a figura das 10 virgens. 5 nécias, 5 prudentes. As 5 prudentes tinham essa chuva seródia para esperar, para queimar, para enfrentar o tempo de escuridão. As outras 5 não se prepararam. O que demonstra o seguinte, irmãos, cabe a cada um de nós como crentes, é nossa, é minha, é sua responsabilidade buscar o Senhor dessa forma. Olha, em Joel 2, 22 a 23, diz assim, o povo de Sião, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça, e lhes envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos ônus de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que faz maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Olha, quando você vê essa profecia aqui, e ele fala, nunca mais o meu povo será humilhado, não estava se referindo ao povo judeu que, depois daquela época, teve Segunda Guerra, teve perseguição, não teve tantas coisas? Então foram humilhados. Então, qual é este povo que nunca mais vai ser humilhado? Lembra a visão dos olhos aí? Essa profecia ela tem tanto um sentido temporal, como ela também tem um sentido futurístico. Ela tem um alcance escatológico, futurístico, que está falando de nós. E Zacarias 10:1 diz assim, peça ao Senhor a chuva da primavera, pois o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva e lhes dá as plantas do campo. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui, afirmar, baseado em todas essas figuras, em todas essas profecias,
é que o Espírito Santo vai estar agindo abundantemente durante esse período. Ele vai estar atuando antes dos prodígios dos céus. Antes dos prodígios dos céus. E aí você fala, o que você quer dizer com isso? Uai, se ele atua antes dos prodígios do céu, logo depois dos prodígios do céu, o que acontece? Jesus volta. Então, a presença do Espírito. E aí, irmãos, nós não podemos fugir dessa regra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em quem o Espírito Santo habita? Em mim, em você, não é? Paulo fala, vós sois templos do Espírito Santo. Muito bem. Hebreus fala assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí você fala, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não habita, amados, em santuários, em igrejas de pedra. Isso que a gente chama de templo, né? De santuário. Deus não habita ali. Quem leva o Espírito Santo ali para dentro somos nós. O Espírito Santo está em nós. É por isso que ele falou assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Isso é igreja. A igreja, irmãos, ela não deixou de se reunir na quarentena, ela se espalhou. Ela se espalhou. Isso que nós estamos fazendo aqui é igreja. Nós somos igreja reunidas, o Espírito está em nós. Então, nós precisamos, irmãos, compreender que o Espírito Santo ele não pode ser tirado da terra. Por quê? Porque se eu sou arrebatado e eu tenho o Espírito não habita, amados, no ímpio. Habita. Aquele que nasce do Espírito, está lá em João 3. Quem nasce do Espírito é Espírito, não é? Ele falou, olha, é necessário nascer de novo. Porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito, nós precisamos nascer do Espírito. Então, se eu nasço do Espírito, eu tenho o Espírito em mim. E se eu sou o Espírito está em mim e eu sou tirado da terra, arrebatado da terra, aonde vai ficar o Espírito, gente? Em quem vai ficar o Espírito? No ímpio? No incrédulo? Não, se a Bíblia fala que ele não tem o Espírito, porque a Bíblia diz em Coríntios que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas o homem natural não, porque ele não tem o Espírito. Não é isso que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 2? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos como? É mortos fisicamente? Não, é mortos espiritualmente. Quando Deus falou para Adão e Eva, no dia que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Eles comeram. Eles morreram? Fisicamente, não. Mas espiritualmente, sim, não foi? Eles morreram espiritualmente. Então, irmãos, só fica claro essa ideia de que a igreja não pode ser tirada e não pode ser levada daqui nesse período, porque nós vamos ter uma grande ação do Espírito Santo nesse período. Então, nós precisamos entender essa situação. Então, irmãos, quando a gente vê isso, a gente deve, então, pensar no seguinte, por que o Espírito Santo vai agir tanto nessa época? Por que o Espírito Santo vai estar tão presente nessa época? Por que é necessário? Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso grande problema não é político e nem físico. Irmãos, definitivamente tire da cabeça essa ideia de que a nossa luta, que o nosso grande problema, que a nossa grande dificuldade tem a ver com política, tem a ver com o sistema político, tem a ver com o sistema econômico. Não, irmãos. Nós vamos padecer e sofrer dessas coisas como pessoas que somos. Mas o grande problema espiritual nosso não é esse. O nosso grande medo não é esse. Nós devemos estar atentos sobre o que vai acontecer sobre nós e conosco espiritualmente. Lucas 21:16 diz que durante a grande tribulação vai haver mortes. Mas também não vai ser todo mundo que vai morrer. Outro dia eu vi um pastor falando que todo mundo que ficar aqui depois do arrebatamento, ele é pré-tribulacionista, que todo mundo que... A igreja foi arrebatada, e todo mundo que ficar aqui, que não aceitar a marca da besta, vai ser morto. Todo mundo. Eu falei, misericórdia, onde é que ele tirou isso?
Porque Paulo fala assim, e nós, os vivos que ficamos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos na volta de Jesus. Se todo mundo morreu, quem é os vivos que ficaram? Então sabe, as pessoas precisam ler a Bíblia ali e botar na ordem. Porque não dá para você fazer isso. E aí, o que acontece? Lucas 21:16, assim, olha, matarão alguns de vocês. Então, alguns vão morrer, irmãos. São os mártires que estão lá, que a Bíblia fala que estão lá, né? No sétimo selo, lá no sexto selo, que fala, olha, os mártires estão debaixo do trono. Alguns vão morrer por amor a Cristo? Vão. Durante a grande tribulação? Sim. Nós não temos pessoas morrendo hoje por amor a Cristo? Sim, temos. Nós temos pessoas que são perseguidas, a chamada igreja sofredora, né? Eu não gosto muito desse termo, igreja sofredora. Sabe por quê? Porque, para mim, a igreja é uma igreja vitoriosa. E mesmo essa igreja que está morrendo por Jesus Cristo, eles não estão sofrendo, eles estão vencendo por Jesus. Então, eu gosto mais do termo igreja vitoriosa, não igreja sofredora. É a igreja vitoriosa. Para mim, se me perdoem aqui a análise, sofredora é a nossa igreja, que se tornou uma igreja morna. Sabe? Que não tem coragem de dar vida por Cristo, que não tem coragem de se dedicar e de enfrentar as coisas e as oposições por amor a Cristo. Porque hoje a igreja, o que ela quer é ser simpática aos olhos dos homens. O que a gente quer é agradar as pessoas. Né? A igreja tem que ser, a igrejinha que agrada. Não, irmãos. Nós temos que ser a igreja que prega o evangelho. Que prega o evangelho. É isso que nós temos que fazer. Então, olha só. Quando a Bíblia fala que essas coisas vão acontecer, nós devemos pensar, então, qual é o nosso maior perigo? O nosso perigo, irmãos, é a questão espiritual. Mateus 24:4. Vede que ninguém vos engane. E eu quero ler com vocês 2 Tessalonicenses 2:9-12. Diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Na injustiça. Amados, a mentira sempre foi a maior arma do diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. A única razão, amados, que as pessoas apostatarão da fé não é porque elas temem ou têm um problema físico. As pessoas vão apostatar da fé porque elas não amam a verdade. É isso que está dizendo aqui, 2 Tessalonicenses 2, 9-12. As pessoas não apostatam da fé por causa de... Olha, ninguém, a igreja nunca perdeu crentes por causa do sofrimento físico. Em toda a história da igreja, muito pelo contrário. A China é uma igreja perseguida, é uma igreja florescente. No início, a igreja perseguida, a igreja crescia. A igreja nunca deixou de crescer por causa de perseguição física. Então, amados, as pessoas não vão apostatar da fé porque têm medo de sofrimento. Não. As pessoas apostatam da fé, abandonam a fé, deixarão a fé porque elas não amam a verdade. E diz aqui, porque elas não conhecem a verdade. E quem é a verdade, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. E aí ele vira e fala, lá na oração sacerdotal dele, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é verdade? Aí você vai para João 1 e ele fala, e o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne. Aí você vai para Tiago e fala assim, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Você sabe o que isso quer dizer, irmãos? Olha como é que a Bíblia é, ela se completa toda. A palavra é a verdade, ela santifica, ele é a verdade, é ele que nos santifica, ele é a verdade que se fez, e nós devemos ser praticantes da verdade, da palavra,
Que praticantes da palavra é essa? Praticantes da palavra, mas nada mais é do que dizer de vivermos a vida de Cristo. É por isso que ele fala que o homem que não pratica a palavra logo se esquece de como é a sua imagem. Porque aí a Bíblia fala que ele nos transforma de glória em glória na imagem de quem? De Cristo Jesus. Tá vendo como a Bíblia ela se amarra toda assim? É tão gostoso isso, irmãos. É tão prazeroso quando a gente lê a Bíblia e entende todos esses detalhes que ela vai se amarrando, ela vai se entrelaçando. Nada foge, nada escapa das verdades bíblicas. E nós precisamos entender isso. E nós vamos falar sobre as características dos homens dos últimos tempos e sobre o início da grande tribulação na quinta-feira que vem. Beleza? Agora, eu peço para você ler Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E aí você já pode ler alguma coisa. Vamos lá, rapidamente. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver que escreveram alguma coisa aqui no chat. Aqui. Ok, beleza. Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão, abre o microfone. Isabel. Pastor, eu não sei se você vai voltar, porque eu não folheei a apostila toda, mas em relação a alguns símbolos de Apocalipse 6, quando você está lá na figura 3, fala o cavalo branco, a vitória do verbo. Sim. Né? Eu estava lendo algumas notas de referência bíblica, e aí na Almeida ele coloca, né, o cavalo branco, mas ele coloca o cavaleiro desse cavalo branco como anticristo. Olha, verdade. E na NVI ele dá 3 opções, né, 3 interpretações. Uma seria Cristo, o outro anticristo e o outro Espírito Santo. Então vamos lá, rapidinho responder. Isso é fácil de responder. Uhum. Um dos princípios da hermenêutica bíblica é o seguinte: você nunca pode, dentro de um mesmo livro, interpretar uma figura mudando o seu sentido, mudando aquilo que ele representa. Se o anticristo é o cavaleiro branco, como alguns... Porque aí o pessoal fala... Por que o pessoal põe o cavalo branco como anticristo? A visão pré-tribulacionista coloca isso. Porque aí o anticristo tem que vir antes. Né? Você entendeu? Antes, ele tem que vir antes. Agora, primeiro fala que ele vem vencendo e para vencer. É mesmo? O anticristo é o vencedor? E outra, quem é que vem montado num cavalo branco e tem escrito na sua coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? No mesmo livro de Apocalipse. Peraí, então tem 2 cavaleiros brancos no livro de Apocalipse. Um vem vencendo e para vencer e ele é o anticristo. E o outro que vem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quem é esse? Não é Jesus? Ou é o anticristo que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Uai, mas ele vem montado no mesmo cavalo branco que estava lá? Tá vendo como é que é? Você não pode. Esse argumento é tão fácil rebater. E outra, não pode ser o Espírito Santo. Aí você fala, por quê? Porque não é o Espírito Santo que vai vir buscar a igreja. O Espírito Santo prepara a igreja para Jesus vir buscar. Não é assim? O Espírito Santo age em nós, é Deus, ele age em nós. Né? Ele prepara a igreja para a volta de Jesus. É Jesus quem volta. Em toda a Bíblia você vai ver ali em Apocalipse, depois a gente vai entrar lá, a gente vai falar sobre isso. Mas fica claro e evidente que não pode ser o anticristo que vem vencendo e para vencer. Não. Ali, João começa falando o seguinte, olha, o evangelho é vencedor. O evangelho de Cristo Jesus é vencedor. Não importa os princípios das dores, não importa a fome, a mortandade, as guerras, não importa as pestilências, os cavalos que vêm depois. Ele começa dando o brado de vitória o seguinte, ele vem vencendo e para vencer. Mesmo em meio a cavalos amarelos, cavalos pretos, cavalos vermelhos, não importa quais sejam os cavalos, o nosso Senhor, ele é vencedor. E é por isso que vem depois ele montado num cavalo branco, na sua coxa vem escrito, e lê esse texto em Apocalipse, é maravilhoso. Eita, como eu sonho com esse dia. Ver Jesus montado nesse cavalão branco, vindo todo o exército dele, ó. Eita, já imaginou que cena gloriosa? Nem que seja em figura, vai ser bom demais. Entendeu?
Entendi, Então, é por aí. obrigada. Então, fica fácil derrubar esse argumento, até por um princípio hermenêutico bíblico. Não se pode interpretar uma figura, né, bíblica dentro de um livro, mudando a sua simbologia no próprio livro, especialmente. Já é difícil você fazer isso em toda a Bíblia, imagina, então, dentro do próprio livro. É por isso que quando a Bíblia fala que o diabo caiu e trouxe um terço das estrelas do céu, quando a Bíblia fala que as estrelas cairão, nós precisamos entender dentro do livro de Apocalipse o que essa figura significa. É estrela astro? É estrela cometas? É estrela planetas que vão cair sobre a Terra? Se cair, irmão, nós somos mortos, porque é uma bomba atômica. Matou todo mundo. Mas que estrelas são essas que cairão? Então a gente vai falar sobre isso mais adiante lá. Mais alguma pergunta? Beleza, todo mundo aí afiado. Gente, então olha só, leiam a apostila. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, tá? As perguntas, é bom fazer essas perguntas aqui, porque às vezes a dúvida, igual a dúvida da Isabel, serve para esclarecer e trazer, né, tornar claro algumas dúvidas ou alguns pensamentos que muitos têm. Então isso fica fácil para a gente poder estar conversando. Mas olha, leiam 2 Timóteo 3, 1-5, que fala sobre as características dos homens dos últimos dias. E vê se você identifica alguém, tá? Ou você mesmo, sei lá, né? Os homens estão ao nosso redor quando você lê lá. E nós vamos falar sobre isso, depois nós vamos começar na quinta-feira que vem, sobre a grande tribulação. Aí nós vamos falar sobre esse período da grande tribulação, que é um assunto muito interessante, que aí vai trazer à tona muitas ideias sobre o que vai acontecer e como vai acontecer esses acontecimentos. Beleza? Vamos orar então nesse instante. Eu tenho alguns pedidos aqui. Olha,